Aquele que deseja filosofar deve, antes de tudo, duvidar de todas as coisas. Não deve adotar posição num debate antes de ouvir as várias opiniões e considerar e comparar as razões pró e contra. Jamais deve julgar ou adotar posição com base no que ouviu, na opinião da maioria, na idade, nos méritos ou no prestígio do orador em questão, mas deve proceder segundo a persuasão de uma doutrina orgânica que seja fiel às coisas reais e a uma verdade que possa ser entendida à luz da razão. Lindo, né? Maravilhoso. Fala, quem que é o autor disso aqui? Rousseau, Voltaire, Montesquieu, né? Parece, né? René Descartes. O autor disso aqui é Giordano Bruno, um filósofo que viveu no século XVI, tá? Foi morto em 1600 no mercado de flores de Roma, foi queimado vivo pela fogueira da Inquisição. O ódio que a igreja tinha desse cara era tão grande que depois que ele foi morto, os carrascos pegaram o esqueleto dele carbonizado e reduziram a pó com marretadas. Esse é Giordano Bruno. Você deve ter ouvido falar dele quando a galera falou do Giordano Bruno do Acre. Depois você dá um Google aí, dá uma pesquisada. Foi um menino que escreveu um livro e ele fez uma campanha de marketing na qual ele sumiu e etc. Enfim, né? Mas ele tinha uma estátua de Giordano Bruno no meio do quarto. Brasil, né? Mas qual é a grande questão? É assim, esse livro é mais um dos livros para ler antes de morrer, tá? Que livro é esse? O Papa e o Herege. Não é um livro escrito pelo Giordano Bruno, mas é um livro escrito por Michael White, um cara que sempre escreve sobre filosofia da ciência. O Michael White também escreveu um livro, escreveu a biografia de Isaac Newton. Maravilhosa essa biografia, uma edição capa dura, eu tenho ela aqui, tá na bagunça aqui. Eu não procurei, confesso que eu não procurei, mas está aqui, eu sei. E aí, esse livro chama-se O Papa e o Herege, ó. Giordano Bruno, a verdadeira história do homem que desafiou a Inquisição. Desculpa ter lido devagar assim, que eu estava lendo aqui ao contrário na câmera, foi foda. Mas assim, ó, a verdadeira história do homem que desafiou a Inquisição. Você fala, quem que foi Giordano Bruno, cara? Esse livro é sensacional. Primeiro, ele vai desmistificar alguns dogmas, né? Então, uma coisa curiosa que eu aprendi lendo nesse livro, e que você fala, e se você vai pesquisar, né? Porque o legal do livro é isso, né? Eles trazem uma informação, a grande sacada dos livros é essa, traz uma informação e você vai se aprofundar naquilo. E foi uma coisa que, para mim, me abriu os olhos diante do que é, né, a religião, na qual, inclusive, eu fui, digamos, criado, orientado, né? Eu lembro que minha avó tentou me levar para a igreja junto com a minha mãe, a igreja católica, quando eu era criança, etc, etc, né? Essas coisas. A parte que eu mais gostava era do Paz de Cristo, né? Sabe quando você fala Paz de Cristo, porque estava acabando a missa, né? Enfim, mas a grande questão é assim, ó. O grande barato em torno dessa obra, né, é que ela me trouxe uma luz em relação a essa ideia do que é o cristianismo institucionalizado, né? Uma das passagens desse livro mais curiosas é quando fala sobre o Concílio de Nicéia, em 325, né? O Concílio de Nicéia foi quando foi forjado, foi quando foi criada a ideia de Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia foi concebida durante uma reunião de bispos na cidade de Nicéia, no qual a Bíblia também foi compilada, eles escolheram quais evangelhos entravam e quais não, né? A institucionalização da fé. Acredito que é algo que Jesus Cristo não aprovaria, não é verdade? E esse livro ele traz isso, e é uma coisa que me trouxe uma tranquilidade muito significativa em relação à compreensão das diversas formas de se adorar a Deus, né, e etc, etc, e principalmente a percepção de que não é uma religião verdadeira, né, essas coisas, traz uma tranquilidade em relação à percepção do que é o mundo, né. Foi uma coisa que esse livro me trouxe. E outra coisa também que é fascinante, né, obviamente, é a história desse homem, desse filósofo que foi assassinado, morto pela Inquisição em 1600, né? Você viu que teve um corte aqui no vídeo que resumiu a coisa. E o que aconteceu, né? O Giordano Bruno, ele foi denunciado para a Inquisição por um de seus discípulos, vamos colocar assim, né? Um sujeito que ele foi pago para ensinar, né? E na verdade ele veio para Veneza, ele é um filósofo, né? E ele veio para Veneza para ensinar a um sujeito chamado Mocenigo a mnemonia.
mnemonia ou mnemônica. O que é mnemonia ou mnemônica? É a arte da memória. Você fala, o que é a arte da memória, né? Tipo, num período em que as coisas, em que os livros eram raros, estavam restritos a pouquíssimas pessoas, era importante você ter o desenvolvimento dessa técnica, né? Quer ver um negócio da arte da memória? É muito simples, ó. Vamos pensar. Me fala 4 pintores do Renascimento. O nome de 4 pintores do Renascimento. Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo, as Tartarugas Ninja, sabe? Isso é arte da memória. Aquela coisa de cantar musiquinha para lembrar de fórmula, né? Coisa que a gente faz no cursinho, coisa que a gente faz no ensino médio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A com seno B, seno B. Essas coisas, né? Isso é arte da memória. Isso foi concebido por Giordano Bruno, esse cara aqui fabuloso. E ele foi morto por quê, né? Acima de tudo. Ele foi denunciado por isso, mas ele foi um sujeito que, como você viu aqui no trecho que nós lemos, era um cara que prezava demasiadamente pela dúvida, a dúvida enquanto algo libertador. O Giordano Bruno também escreveu um livro, né, chamado Do Universo Infinito e Seus Mundos. E nesse livro, ele defende algo fabuloso, a ideia de que o universo é infinito e sobre a possibilidade de existir vida extraterrestre. O cara falou disso no século XVI, cara. Você tem que lembrar o Concílio de Trento, em 1545, a igreja começou a fechar o cerco aí. No final do século XVI, né, ele foi assassinado em 1600, o cara vem falar sobre isso, sabe? Porque ele teve um sonho, né, isso é contado no livro. Ele leu aquela obra de Lucrécio, um naturalista romano do século I, que tem aquela frase, expulse a natureza pela porta e ela volta em dobro pela janela. E nesse livro de Lucrécio, esse naturalista romano do século I, ele conta a história de um Cupido, né, Eros, né, no mundo grego, Cupido no mundo romano. O Cupido solta uma flecha, a flecha bate num muro, ele sobe nesse muro, solta outra flecha, ela bate em outro muro, você entendeu? E assim sucessivamente. Giordano Bruno passa a ver o universo assim, como várias camadas, né? E foi morto por isso em 1600. Esse livro conta essa história, esse livro conta a história da Inquisição, esse livro conta a história da filosofia, da ciência. Esse livro é fabuloso, O Papa e o Herege, de Michael White. Eu achei que ia falar sobre mais livros, só que não deu, eu sou muito prolixo mesmo. Obrigado pela paciência de terem visto esse vídeo até o fim. A gente vai voltar com outro daqui a pouco, valeu? Tchau, galera.